Senhor, tem corações que estão com dores, corações que foram ofendidos, papai, corações que precisam de cura, corações que precisam de um alívio. Deus, eu sei que o Senhor é o único capaz de atingir lá no meio, lá dentro, Senhor, desses corações. Se tem alguém aqui que pode tratar, se tem alguém aqui que pode cuidar, que pode sarar, que pode tirar as marcas, que pode falar ao nosso coração, é o Senhor. Pai, eu quero te pedir, eu quero pedir ao Senhor Espírito de Deus, Jesus, manifesta a tua glória, que a gente possa ter aqui hoje uma palavra transformadora, edificante, de cura, de bênção, de amor. Papai, olha para a tua amada igreja. Deus, eu sei que o Senhor os ama. Pai, eles são especiais para ti, papai. Faz algo poderoso aqui nessa noite. Faz algo poderoso aqui nessa noite, pai. Eu não posso fazer, mas quem pode fazer é o Senhor. Eu sou totalmente dependente de ti. Deus, fala aquilo que o Senhor quer fazer. Falar, toca na nossa mente, no nosso coração, e que todos daqui saiam transformados para a glória do teu santo nome. Amém. Pode sentar, querido. Embora eu não goste do título, eu posso dizer para vocês que eu posso ser chamado de pai espiritual de algum de vocês, porque o pai é aquele que cuida, o pai é aquele que zela, o pai é aquele que dá bronca. Amém? Pai dá bronca? Pai é aquele que dá bronca, pai é aquele que puxa a orelha, pai é aquele que educa, pai é aquele que ensina, pai é aquele que aconselha. Eu não gosto muito desse título, porque sinceridade, ele traz às vezes muita responsabilidade. Quando alguém te vê como um pai espiritual, isso traz um peso muito grande sobre você, porque mostra quem está esperando em você, quem está se espelhando em você, quem está esperando algo de ti muito forte. Então eu não gosto muito desse título, mas às vezes não dá para a gente fugir. O versículo que nós lemos é o versículo que Salomão escreveu, e ele relata algo que aconteceu na sua infância. Salomão, ele disse que quando ele era menino, quando ele era criança, o seu pai lhe ensinava coisas, e ele dizia que as palavras que o seu pai lhe dava iam trazer bênção para ele, iam trazer vida para ele. Salomão dizia que o seu pai, você sabe o que é o pai de Salomão? Sabe quem é o pai de Salomão? Quem? Davi. Salomão tinha como pai Davi. Davi era pai de Salomão. Davi dava conselhos preciosos para ele. Você sabe quem que é o seu pai? Não olha para mim, mas quem que é o seu pai? É o Senhor. Deus, ele é o seu pai. E Deus tem conselhos preciosos para você. Deus tem coisas preciosas para você. Então, quando nós lemos essa declaração de Salomão, nós temos que ler também um lado espiritual. Nós temos que ler aquilo que Deus fala para você. E Deus diz assim para você. Ele fala: querido, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Vida. E uma outra versão, que não é a NVI, a Bíblia diz assim: retenha o teu coração as minhas palavras. Retenha ou apegue-se significa guardar em seu poder as palavras que o Pai está dando para você a cada culto, a cada leitura, a cada versículo. Deus, ele está dizendo: apegue-se, retenha, guarde as palavras que eu envio para vocês. Ele pede que o seu filho, você não se esqueça das palavras, mas que você viva essas palavras, porque essas palavras vão trazer vida para vocês.
Queridos, eu sei que você sabe, o homem foi feito de corpo, alma e espírito. Os meus meninos já aprenderam que existe uma linha teológica que diz que o homem, ele é feito só de corpo, alma e espírito. Ele divide o homem em duas partes. Essa é a linha dos dicotomistas. E eu ensinei meus discípulos que nós somos tricotomistas. Nós acreditamos que Deus fez o homem em três partes: fez o corpo, fez a alma e fez o espírito. Amém? E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a alma, em muitas versões, e às vezes na tradução do hebraico e até mesmo na questão do grego, na Bíblia, você sabe que o Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita em hebraico, e no Novo Testamento foi escrito em grego. Amém? Então, tanto no grego quanto no hebraico, muitas vezes a palavra alma, ela vem como coração. A palavra alma vem como coração. Então, a alma está ligado ao teu coração. O que é o coração? Porque Deus está dizendo: guarde as palavras aonde? No teu? Retém aonde? No teu coração. Então Deus está dizendo que você tem que guardar as palavras no teu coração. É interessante que as palavras não tem que ficar na memória, não tem que ficar na tua mente, ela tem que ficar onde? Aqui no seu coração. Porque não na mente, mas sim no coração. Qual a diferença? Porque o teu coração, ele é o centro das suas emoções. É ali que você guarda os teus sentimentos. É ali que você guarda a tua vontade. É ali que você sofre. É ali que vem a vontade de chorar. É ali que vem a vontade de rir. É dentro do seu coração. Então o seu coração é um depósito de emoções. Quando você sofre, os sofrimentos ficam depositados aqui dentro. Dentro do coração. Agora, olha que interessante. O corpo é a nossa ligação externa com as coisas do mundo, amém? Nós já aprendemos isso. Porque você vê, você ouve, você fala, você cheira. Então, é a tua ligação com o externo. Pois bem, quando você vê alguma coisa muito forte, o teu coração sente. A tua mente, o teu corpo, ele está ligado com o teu coração. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quando você conheceu, quem aqui é casado? Quem é casado aqui, quando você conheceu o seu cônjuge, você olhou, a tua ligação externa é o teu corpo, amém? Ok? Está me entendendo? Você olhou para aquela pessoa que você se apaixonou. A pastora Regiane, quando se apaixonou por mim, ela olhou para mim, ela viu essa coisa linda, aí o coração dela começou a palpitar mais forte. Não é o coração que palpita? Você não sente um negócio? Você não sente diante do coração? Sente? Quando você vê algo, uma situação, quando você tem ciência através do teu corpo, sendo olhando ou ouvindo, quando você tem ciência de um perigo, o teu coração não começa a palpitar mais forte? Não começa? Porque são as suas emoções. O corpo capta as coisas de fora e transmite para o seu coração, que sente as suas emoções. Os dois estão ligados. A pessoa que tem problema cardíaco, quando ouve uma notícia ruim ou quando vê algo ruim, pode ser aquilo tão impactante para ela que o coração dela para. As coisas que o corpo transmite podem afetar totalmente o seu coração. Agora, é curioso que isso também tem um reflexo. Vocês já viram, ou já fizeram aquela brincadeira de sentar num banquinho ou numa cadeira com a perna caída aqui assim? Aí você dá um toque no joelho, o joelho vai para frente. Já fizeram isso? Pois é, isso é chamado de quê? De reflexo. Então você tem uma ação e bem causa uma reação automática, é o reflexo. E você sabe que no coração funciona a mesma coisa. Porque às vezes você tem uma ação, teus olhos, o teu ouvido ouve algo, aquilo vai para o coração. E o coração produz um reflexo. Porque você age e você pensa de acordo com as suas emoções. E se as suas emoções estão dentro do seu coração, o seu coração, quando ele é afetado com algo ruim, ele lhe impulsiona a fazer algo ruim. Sim ou não? Quando você ouve alguém falando mal de você, fazendo, ou quando você vê alguém fazendo o que você não gosta, o teu coração recebe esse sentimento. Imediatamente ele quer colocar para fora. Não é isso? E aí quando vem as brigas,
E é quando vem as discussões, quando o seu marido ou sua esposa faz algo que você não gosta, te chateia, uma traição, xingou, não lavou louça, sujou a casa, fez algo errado, aí isso te incomoda, teu coração fica magoado, fica ou não fica? E aí tua mente começa a pensar, não começa? É o reflexo do coração, começa a matutar, começa a pensar, e aí você fica, e aí a tendência é você colocar isso para fora, porque a Bíblia diz que a boca fala aquele que está cheio o quê? Quem disse isso? Jesus disse isso. Jesus é aquele que sonda no teu coração. Ele disse, a tua boca fala aquele que está cheio do teu coração. É isso. Mas Salomão disse uma outra coisa que ele aprendeu também, provavelmente com seu pai, que é outra que ele aprendeu com Deus. Vai em Provérbios capítulo 23. Vamos no versículo 20. Provérbios capítulo 4, no versículo 20. Eu quero que essas primeiras duas palavras, elas falem contigo de uma forma diferente hoje. Provérbios 4, no versículo 20. Gente, eu não sei o que acontece aqui com a nossa casa de milagres, Poder da Fé. Toda vez na casa de milagres fica as mulheres para um lado, os homens para os outros. Agora eles vêm para a igreja, o que eles fazem? Ó? Fica nós 3 homens aqui e 3 mulheres para lá. Fala sério, viu? Provérbios capítulo 4, versículo 20. As duas primeiras palavras dizem assim: meu filho. Meu filho. Queridos, entenda isso como Deus falando para você: meu filho, minha filha. Amém? Meu filho, minha filha, escute o que lhes digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Deixa eu dar uma ênfase de novo, deixa eu sublinhar isso, deixa eu escrever em negrito no seu coração. Guarde-as no fundo do coração. Eu estou em Provérbios 4, agora vou para o versículo 22. Pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Engraçado que a Bíblia repete aquilo que falou no começo do capítulo 4, repete agora no final. E ele diz assim, no versículo 23, acima de tudo, guarde o quê? O seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha um olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Queridos, não sei se você reparou, mas a Bíblia manda que a gente guarde nosso coração. E a maneira de guardar o nosso coração é afastar da nossa boca as palavras perversas. A maneira de guardar nosso coração é sempre olhar para a frente e nunca para trás, porque para trás ficam os traumas, as más lembranças, ficam as coisas, muitas coisas que não são boas, que podem estragar o nosso coração, porque no seu coração está o que? O seu sentimento, as suas emoções. E recordar coisas tristes pode danificar o nosso coração. A Bíblia diz que a maneira de guardar o coração é sempre saber por onde anda, ter passos seguros, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Isso significa: ande no caminho correto, ande no caminho reto, nas veredas corretas, nas veredas retas. Veredas são ruas, caminho reto, ou seja, não é um caminho torto também, é um caminho reto, para frente, nem para a direita, que você entorta o caminho, nem para a esquerda, que você entorta o caminho, mas ande reta. Afaste seus pés de andar para a direita ou para a esquerda, que é o caminho que não vem de Deus.
Deus tem um caminho para você, o caminho da justiça, o caminho reto, o caminho em santidade, o caminho em pureza, o caminho guardando as palavras e obedecendo as palavras do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que no versículo 23 Deus diz: guarde as minhas palavras, guarde no seu coração. Ele diz: guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Esse guardar o seu coração, ele tem um sentido de proteja o seu coração, brinde o seu coração, tome cuidado com ele. Ele é algo precioso para você. É ali que Deus trata, é ali que Deus sonda, é ali que Deus habita. O seu coração é onde Deus vai agir. O seu coração é onde vai vir o comando da sua vida. Lembra que nós falamos agora há pouco? Se você estiver com algum sentimento ruim, o que vai sair da sua boca? Coisas ruins. Porque o teu coração ele vai dar um comando para o teu cérebro. As tuas emoções vão mandar no teu cérebro. Se você está tudo em paz, você administra as coisas numa boa, não é? Mas se você está irritado, se as suas emoções estão com raiva, se você está triste, se você está empolgado, seu coração bate mais forte, com empolgação, com ansiedade, ele vai gerar uma ação na sua vida. Não só pela sua boca, mas com suas palavras, pelo seu caminhar, por tudo aquilo que você fizer. Porque ele vai mandar mensagem para sua mente, sua mente vai fazer você falar e você agir. Então você tem que guardar o seu coração, brindar o seu coração, proteger o seu coração, porque é isso que está em disputa no reino dos céus. É isso que está. Porque se o seu coração não estiver bom, ainda que você tente se segurar, você pode segurar a sua palavra, você pode tentar segurar as suas ações, mas o teu semblante você não segura. Sim ou não? Você pode tentar enganar todo mundo, mas o teu olhar triste vai te denunciar. O teu silêncio vai te denunciar. Não tem jeito. Então você tem que guardar o teu coração para que as coisas estejam boas. Então a questão é: como é que está o teu coração? Como é que anda o seu coração? Tem corações aqui que estão bastante machucados, porque não foram guardados, não foram protegidos. Tem corações aqui que foram afetados, foram atingidos, foram ofendidos. Tem corações aqui que estão moídos, que estão contorcidos, que estão judiados. E não é isso que Deus tem para você, amém? Não é isso que Deus quer para você, amém? Posso ouvir amém aí? Você crê nisso? Não é isso que Deus quer para você. Deus, Ele, pelo menos hoje, Ele quer que você saia daqui bem com o seu coração feliz. Ele quer, a partir de hoje, você guarde seu coração, que você brinde o coração. O coração é uma peça delicada que nós temos. Gente, é algo muito, vamos dizer assim, muito frágil. Eu sei que Ele que bombeia o sangue te dá vida, mas não é só nessa fragilidade física que eu quero falar, são por causa das emoções. Eu sei que você é rápido de Bíblia, vá para Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Eu quero ler o versículo 9 e 10, para você começar a entender como o seu coração é frágil e como você tem que guardar aquilo que é frágil. Jeremias capítulo 17. Quando a gente anda de moto, a gente põe um capacete, porque se cair não quer bater a cabeça, porque é frágil. Bom, Deus quer nos colocar um capacete espiritual sobre o nosso coração, um escudo sobre ele, porque você vai ver como ele é frágil, como ele é influenciável. Versículo 9 de Jeremias 17, a Bíblia diz assim:
O coração, estou falando das suas emoções, estou falando dos seus sentimentos, da sua alma, é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. E aqui ele não está falando de um problema cardíaco, ele está falando do seu sentimento, porque tem sentimentos, tem dores que parece que não tem cura, amém? Não é isso? Tem coisas que você nunca esqueceu até hoje. Passaram-se 30 anos. Bom, tem gente que não tem nem 30 anos aqui, né? Mas mais experientes. Passaram 20 anos, 30 anos. Tem coisas que marcaram o seu coração. E você não esqueceu ainda. Doenças incuráveis, é o que a Bíblia diz. Doenças do coração. E a Bíblia fala, continua dizendo no versículo 9: quem é capaz de compreendê-lo? Gente, quem consegue compreender o teu sentimento? Nem você mesmo consegue compreender o teu sentimento também? Nem você mesmo consegue compreender a tua emoção? Porque às vezes você fala, pastor, eu não quero ser assim. Mas quando eu já estourei, eu já falei que não devia, eu já fiz que não devia. Porque nem você consegue compreender o seu coração. E no versículo 10 diz assim: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Lembra que eu falei que o coração está ligado com a mente? Que ele manda um reflexo para a mente, faz com que você age. E aí as coisas ficam na sua memória. Que não deixa também, que volta para o coração, não deixa o sentimento embora, tristeza e amargura. Você percebeu isso, querido? Você viu algo, passa pela tua mente, vai para o coração, mexe com o teu sentimento, ele volta, faz você agir. Só que ele fica crivado na mente, que é a tua memória. E volta e meia ele te lembra do teu coração que você tem algo ruim aqui guardado nele, que faz botar para fora de novo. Olha que loucura. Mas não é assim que funciona a gente? É assim que você funciona? Continua o versículo 10. Examine a sua mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Porque no seu coração é o seu sentimento que vai para a sua mente, que faz a obra e a sua conduta. Amém? Está difícil, está me entendendo? Então glória a Deus, porque Deus vai nos levar a algo mais para frente, e é por isso que você precisa entender essas coisas. Então a Bíblia diz que enganoso ou corrupto, a versão mais famosa é corrupto é o coração do homem. Não é isso que a gente ouve por aí? O enganoso é o coração do homem. Ok, vamos entender, vamos ficar com a palavra corrupto. O que significa a palavra corrupto? Bom, todo bom brasileiro sabe o que é um corrupto, né? A gente liga o jornal, a televisão e ouve o jornal. Meu Deus do céu, outro dia eu falei para minha esposa: eu quero assistir, Ricardo, o jornal com a calculadora do lado, para ver o tamanho da roubalheira, porque ele só noticia pessoas que estão, mas tem que ter muito zero na calculadora, né? Oi? Hoje tem? Porque, gente, se você assistir jornal, você começa a ver, eles falam: fulano de tal, político não sei quanto, roubou não sei quanto, outro político roubou não sei quanto, outro político roubou não sei quanto. Eu acho que a calculadora estoura no final do jornal, se soma tudo. Corrupto é aquele que se vende. Corrupto é aquele que se vende por algo. Amém? No caso dos políticos, por dinheiro. Mas tem gente que se vende, não por dinheiro, mas por outras coisas. Coração principalmente, ele se vende não só por dinheiro, ele se vende por outras coisas. Nosso coração, ele é enganoso, ele é corrupto, ele se vende sem a gente mesmo perceber, porque as nossas emoções nos afetam. Gente, tem coração que se vende por causa de um cargo, por causa de um ministério, por causa de um status, por causa de uma posição, uma vantagem, não necessariamente um bem material. Se vende por uma paixão, sim ou não? Tem coração que se vende por uma paixão. Você sabe que lá em, se eu não me engano, o negócio era 1ª ou 2ª, gente, esse texto é tão famoso, eu esqueci, me deu branco. Não sei se é 1 Coríntios 6, que fala sobre o jugo desigual. Acho que é 2º, né? Que fala sobre o jugo desigual. Conhece essa passagem? A Bíblia fala: não vos ponhais em jugo desigual. O que é jugo desigual? O jugo desigual é quando um rapaz
Ou uma moça quer ter um relacionamento com aquele que não é crente. Então, vamos lá. Aqui todo mundo é crente, glória a Deus. Mas suponhamos que o Júnior daqui a pouco cresça, sabe, o Roberto Júnior, e aí, daqui a pouco ele vai conhecer uma moça que não é crente. Ele vai querer namorar com ela. Isso é um jogo desigual. Mas quem vai levá-lo a pecar? O seu coração. Enganoso e corrupto é para levar uma vantagem. Percebe? Muitas vezes a gente aceita, se rende a algo pelas nossas emoções. Quando nós deixamos nossas emoções nos controlar, além da razão, nosso coração está sendo corrupto, ele está se vendendo. As emoções estão controlando a gente, ele está se vendendo, porque não precisa ser certamente dinheiro, mas alguma vantagem, um sucesso, alguma posição, alguma coisa. E se o seu coração estiver influenciado por coisas ruins, ou cheio de amargura, decepções, então ele só vai produzir coisas ruins. Então não deixe seu coração ser vendido também. Está me entendendo? Não deixe seu coração ser corrompido. Guarda ele. E não adianta você querer esconder as coisas que estão no seu coração, porque nós lemos aqui que o Senhor, ele é aquele que sonda o coração. E há uma outra palavra que eu gostaria que você lesse. Não sei se, desculpe, não sei se é esse mesmo versículo na questão do, deixa eu achar aqui só o versículo onde eu notei, queridos, que a Bíblia diz, não é esse versículo, é em Jeremias. Deixa eu ver, ele está aqui no final, por isso que eu perdi. Jeremias 17:10, exatamente aqui mesmo, desculpa, onde a Bíblia diz aqui na minha versão que ele sonda o coração. Se não me engano, na Almeida ele diz que o Senhor, ele esquadrinha o coração. Alguma versão aqui da Bíblia diz isso? Que o Senhor esquadrinha o coração. A sua, Indomar, a sua também? O Senhor esquadrinha o coração. Você sabe de onde que vem essa palavra esquadrinhar? A palavra esquadrinhar vem do esquadro. Esquadro. Sabe o que é um esquadro? Lembra na escola? Os mais novos, não sei se tem isso no colégio ainda, se tem um esquadro, mas, porque hoje é tudo computador, né? Mas para nós que somos assim, na mesma idade, quando a gente ia para a escola, a gente tinha que levar um esquadro, lembra disso? Aquele triangulinho assim, que tinha uma medida em cima, não é isso? E a gente usava o esquadro para medir e para ver ângulos, até ângulo de 90 graus, 45 graus, você lembra disso? Ele tinha um ângulo de 90 e 45 graus, então você media ângulos, você media o tamanho com o esquadro. Pois bem, quando Deus fala que Ele esquadrinha o nosso coração, Ele está dizendo que Ele mede o nosso coração, centímetro por centímetro. E é por isso que a NVI coloca a palavra sondar. Esse sondar é muito mais profundo do que a gente pensa. A cada milímetro do seu coração, Deus está examinando. A cada coisinha, a cada sentimento, menor ou maior que for, o Senhor sabe de sair dentro do seu coração. Ele sabe tudo. Ele esquadrinha, Ele está medindo agora. Ele mede de dia e de noite tudo aquilo que se passa dentro do teu coração. Amém? Está me entendendo? Então glória a Deus por isso. Sabe, queridos, o bom disso tudo é que Deus, Ele quer trocar o nosso coração, porque infelizmente a Bíblia diz também que alguns corações, eles são corações duros demais. Você sabe o que é um coração duro? É um coração que não é tratável. Sabe o que é um coração duro? É um coração onde nada consegue penetrar. Eu não sei se você já viu pessoas na igreja, aqueles que são mais velhos de igreja, a maioria é novo de igreja, mas o Israel, que já tem 60 anos de igreja, ele com certeza já viu uma pessoa
20 anos, 30 anos na igreja, do mesmo jeito. Sim ou não? Eu já vi pessoas na igreja, 20 anos, 30 anos, que não conseguem ter mudança. Por que essas pessoas não conseguem ter mudança? Coração duro, coração que não é maleável, um coração que não é quebrantado, um coração que não é aberto para o Senhor. Querido, se você não abrir o seu coração, Deus não vai arrebentá-lo, Deus não vai forçá-lo, Deus não vai invadir o seu coração, Deus não vai entrar à força. Nós pregamos aqui uma vez Apocalipse 3:20, onde a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Amém? Queridos, é o seguinte, Deus ele bate na porta, ele não arromba a porta, ele não chuta a porta, ele não força nada, ele bate na porta. Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita se você quer ou não quer ele. Deus respeita aquilo que está no seu coração. Ele bate na porta do teu coração, gentilmente, para você abrir. Se você não abrir o seu coração, então você jamais será tratado, e as coisas ruins vão ficar dentro do seu coração. Coisas como traumas do passado. Você sabe que você pode ter um comportamento hoje por aquilo que aconteceu lá atrás. Sim ou não? Pode ou não pode? Tem gente que tem medo de alguma coisa, porque teve algum problema lá atrás. Não é assim, gente? Tem gente que não consegue dormir por causa de problemas do passado. Lembra que a Bíblia diz: olha para frente, não olha para trás. Vocês estão entendendo como as coisas começam a encaixar? Olha para frente, não olha para trás. Tem gente que não consegue ter o mesmo relacionamento com o marido ou com a esposa por causa de uma traição. Olha para frente, não olha para trás. Diante dos seus caminhos. Pois bem, Deus quer trazer uma cura no seu coração hoje. Deus quer trazer uma cura no seu coração hoje. Ele está explicando tudo isso para você entender como funciona, para ele conseguir entrar no seu coração. Você tem que abrir o seu coração para ele. Você tem que abrir o seu coração para ele. É engraçado quando ele fala guarda o seu coração, é guardar das coisas ruins, mas não dele. Se você não abrir, você não será transformado. O livro de Ezequiel, no capítulo 11. A mesma palavra tem no capítulo 11 e no capítulo 36, mas vamos no 11. Ezequiel 11, no versículo 19. Aqui refere-se mais à idolatria, mas eu queria que você entendesse no sentido que nós estamos falando também. Ezequiel capítulo 11, versículo 19, a Bíblia diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer as minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus quer ser o seu Deus, mas para isso ele quer arrancar esse coração de pedra que está aí. Pega uma pedra, tenta penetrar na pedra, tenta furar a pedra, tenta colocar alguma coisa dentro da pedra. Você consegue? Você não consegue, porque é um coração duro. E Deus usou a expressão carne, talvez por ser algo mais humano. Você consegue furar uma carne, amém? Um pedaço de bife, alguma coisa, você consegue mexer, é algo mole, é algo maleável. Então Deus quer lhe dar um coração maleável, mole, para que a palavra dele entre no seu coração. Queridos, corações duros, a palavra não entra. Não há transformação, não há mudança de vida. Coração duro também, o cara aqui é teimoso. Cabeça dura. Olha, cabeça dura, coração duro. Você prega e ele não entende, não entra no coração dele.
É engraçado, parece que tem alguns corações que são blindados espiritualmente, mas não por Deus, pelo diabo. Porque você prega, você ensina, você mostra, ele vê, ele sofre, ele tem as consequências do pecado, e você mostra o caminho, e ele não entende. Essa semana eu conversava com uma pessoa que disse assim para mim: você não cansou de ver dar tudo errado na sua vida? Olha, tudo deu errado. E faz mais de um ano que eu estou te dizendo: ande certo, se converta verdadeiramente ao Senhor. Meu querido, não é um passe de mágica, não é uma oração, não é uma campanha, é a sua conversão, é o seu abrir de coração que vai lhe trazer bênção sobre a sua vida. Nós queremos ter Deus, nós queremos ser protegidos pelo Senhor, queremos ter a cobertura do Senhor, queremos os milagres do Senhor. Mas olha o que você leu aqui. No versículo 20 você leu que então agirão segundo os meus decretos. Aquele que tem um coração maleável, não um coração de pedra, aquele que não é teimoso, não é cabeça dura, ele vai agir segundo a palavra de Deus, e ele será cuidadoso em obedecer às leis do Senhor. E aí vem a consequência: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quer ter um Deus? Abre seu coração para Ele. O que quer ter um pai? Olha para o Leléu. Está preocupado com a vida? Está no colo da mãe, o pai está na frente. Ele sabe que quando sair daqui, ele vai entrar no carro, o papai vai levar ele para casa. Ele sabe que quando chegar em casa, vai ter a comidinha que o papai pôs na mesa. Desculpa aí. Vai ou não vai, gente? Não é assim? Olha para os seus filhos que estão lá em cima. Eles estão preocupados? Eles têm um pai. A caminha deles está quentinha, não é não, tio Pi? Eles estão preocupados? Estão nem aí. Eles estão preocupados com o que vai ter amanhã, com o que vai fazer de almoço. Eles sabem o que vai ter. Eles têm um pai. Eles têm um Deus que cuida deles. Você tem que ter um Deus que cuida de você, um pai que cuida de você. Queridos, vai para Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. O coração duro é um coração que impede Deus de nos transformarmos, impede Deus de ouvirmos a palavra do Senhor, e gera sofrimento, porque o pecado tem as suas consequências. Você não pode fugir disso. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Oh, Jesus. Uau. E uma presença muito forte aqui de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você é tão bom. Oh, Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo. Presta atenção. Quem está dizendo aí? Então o que eu vou ler? Não sou eu, mas é o Espírito, o próprio Deus, que vai falar com você agora. É a palavra de Deus hoje, Jesus. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Lembra? Não põe o seu pé pela direita, não põe o seu pé para a esquerda, mas anda os caminhos retos. Amém? Não se desvie do caminho. O seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Sabe o que isso representa, querido? Salvação. Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, o descanso do Senhor aqui é para onde você vai depois da sua morte.
Aqueles que não reconhecem o caminho do Senhor, que se desviam, que não têm o coração guardado, que não têm o coração diante de Deus, não entrarão no descanso, não vão para o céu. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Amém? Do Deus vivo. Não trave o seu coração para a palavra de Deus. Algumas coisas nos travam de tal maneira que tudo que a gente recebe não dá a mínima para o Senhor. É ou não é, gente? Por que tem palavras que a gente aceita e tem palavras que a gente não aceita? Já reparou isso? Tem ou não tem? Tem coisas que a gente ouve de Deus, lê a palavra e assim te aceita, o coração está aberto. Mas tem coisas que a gente ouve, fala não, isso não vou fazer não. Ou então fala, não, isso aqui não é para mim não. Ou então aquela famosa frase que alguns dizem, né? Isso aqui não é bem assim. A pior frase que um crente pode dizer a respeito da Bíblia é: isso aqui não é bem assim. Não é bem assim, é mais assim. Então tome cuidado. Que a gente endurecer nosso coração, algumas coisas a gente não recebe e não é transformado pela palavra. E aqui diz: ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Não endureça o seu coração, não trave o seu coração. Porque, queridos, você sabe o que nos leva a ter maturidade, a crescer? Sabe o que nos leva a arrumar a nossa vida? E colhermos a bênção, e termos a bênção? O que nos leva a sermos bênção, a crescermos, a arrumar a nossa vida, é algo chamado reflexão. Reflexão que acontece exatamente no seu coração. O seu coração é um lugar de reflexão, junto com a sua mente. O que significa a palavra reflexão? Pastor, refletir nos meus atos, nas coisas que eu estou fazendo, é uma reflexão, amém. Mas eu quero explicar melhor para que isso fique mais potencializado e mais poderoso sobre a sua vida. Sabe, mulher, quando você sai de casa, e o homem também, o que você faz? Você toma banho, lógico, você se arruma, né? E aí você vai fazer o quê? Para onde você vai? Para o espelho. Sim ou não? Você consegue sair de casa sem se olhar no espelho? Você vai ver o quê? O que você vê no espelho? O seu reflexo. Claudete, isso aí. Você vê o seu reflexo. Aí você olha para você olha para a sua roupa, você fala: isso aqui não ficou bom. Vou me arrumar. Esse sapato não combinou com a calça, não combinou com a blusa. E se você for como minha esposa, você vai se na frente do espelho umas 3, 4 vezes, com 3, 4 roupas diferentes. Tem alguém que é assim? Eu sou minha esposa. Pois é. Você vai lá umas 3, 4 vezes, porque você não está achando que está legal. Então você acha que tem que mudar. Aí você olha para o seu rosto: esse batom está muito forte. O meu cabelo está assim, vou colocar assado. Esse grampinho está aqui, mas fica melhor aqui. Hoje meu cabelo está mais assim, vou fazer assim, assim, assado. De modo que você fica olhando o seu reflexo, uma reflexão de você, e se arrumando no espelho. Reflexão é você colocar o seu coração diante da palavra de Deus. E Deus vai lhe dizer: não vai falar do seu cabelo, não vai falar da sua roupa, vai falar: a sua atitude de ontem não está certa. Arruma isso. A maneira que você está falando não está certa. Arruma isso. A maneira que você está levando a sua fé, a minha fé, deixa eu olhar direito. Peraí, deixa eu olhar aqui no espelho direito. Aí você pega o seu espelho e começa a olhar os versículos de fé. E você começa a olhar para eles. Você fala: realmente, eu estou olhando o reflexo da minha fé aqui, não está legal. Vou arrumar ela. No seu caminhar, das suas atitudes, no seu falar, de tudo, você olha para esse espelho e fala: não está legal.
E aí você se arruma. Aí você vai se arrumando diante do Senhor. E é por isso que a Bíblia diz: ouvide a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Então você participa da sua transformação. Se você endurecer seu coração, além de Deus não tratar e não curar você, você nunca vai crescer. Você nunca vai ser alguém do jeito que Deus quer que você seja. Algumas pessoas escolhem abrir o coração do Senhor. Algumas pessoas escolhem deixar Deus entrar no coração e tratar o coração. Algumas pessoas escolhem colocar o seu coração diante desse lindo, maravilhoso espelho chamado a Bíblia. É engraçado, eu vi uma coisa de um pastor aqui, eu achei tão esquisito. Ele falou assim para mim: a Bíblia não é um livro espiritual. Eu falei: como assim? Não, a Bíblia é um livro de ensino, mas não é um livro espiritual. Eu falei: não, querido, você está errado. Muita gente se converte e aceita a Deus só lendo a Bíblia. Sim ou não? Ele falou: é verdade. Então a Bíblia é um livro espiritual. Se você ler isso aqui, você tem uma vida transformada. Então isso aqui é um livro espiritual. Aí ele falou: é verdade. Isso aqui é um livro espiritual. O Espírito Santo age aqui. Porque a Bíblia diz que tudo que está escrito aqui foi inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Não é isso? Então, se o Espírito Santo inspirou, escreveu isso aqui, é claro que isso aqui é algo espiritual. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É reflexão. Você olha a Bíblia, o Espírito Santo vai agir porque ele escreveu. Ele é o agente de Deus nesses dias. No Antigo Testamento foi o Pai, no tempo de Jesus foi o Filho, e agora ele disse: eu vou para o Pai e vos deixo quem? O Consolador, que é o Espírito Santo. Quem age na sua vida agora é o Espírito Santo, querido. É Deus triuno, mas agora na pessoa do Espírito Santo. Deus é 3 em 1, amém? É um Deus que consegue ser 3 ao mesmo tempo. E agora ele age na pessoa do Espírito Santo. Não que o Pai e o Filho não agem, amém? Mas o agente hoje de transformação é o Espírito Santo. É ele que está agindo aí. Então é ele que está mostrando os teus reflexos através da Bíblia, que ele escreveu, e ele que está te curando, ele que está te mostrando onde você está errado, onde você está certo. É ele que quer cuidar do teu coração, ele quer limpar o teu coração, é ele que quer curar as feridas. Mas para isso você precisa abrir o coração para ele. Algumas pessoas, algumas igrejas, nós estávamos falando a respeito disso um pouquinho na quinta-feira, né? Elas não acreditam no dom do Espírito Santo. Elas não agem pelo Espírito Santo. Eles são muito, fugiu a palavra agora, mas não é literal, mas racionais, vamos dizer assim. Não é bem essa palavra? É aquela pessoa que segue tudo ao pé da letra, não acredita numa ação sobrenatural. Ela vê o livro da Bíblia como algo mais filosófico e não como algo espiritual, como livro de ensino e não como algo sobrenatural. E algumas igrejas são assim. Eles não têm o agir do Espírito Santo. São pessoas que tentam tirar as suas mágoas do coração com força própria. São pessoas que tentam mudar por força própria, com a sua própria força. Eles conseguem até mudar um pouco, conseguem até andar um pouquinho de acordo com a palavra de Deus, mas nunca vão atingir aquilo que Deus quer, porque o agente transformador na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Então, se você, vamos usar uma linguagem pentecostal, se você não der lugar ao Espírito Santo de Deus, Deus não vai fazer nada. E para isso você precisa abrir seu coração, não deixar o seu coração duro. Então, você está vendo que eu estou repetindo várias vezes para você não deixar o seu coração endurecido. Jesus diz assim, né? Em verdade, Jesus, você já disse verdade. Por que em verdade, verdade? Já falou que era verdade. Quando Deus repete alguma coisa,
É porque Ele quer dar ênfase àquilo que Ele está repetindo. Deus, Ele vai ter que abrir o coração de vocês hoje. Aliás, Deus não vai ter que fazer nada, como nós falamos, Ele não força. Mas Ele quer entrar aí dentro. Ele quer entrar dentro do seu coração. Muita gente está com o coração totalmente entulhado de coisas ruins. Você pode até passar uma maquiagem para vir no culto. Você pode até colocar uma máscara. Chegar na igreja e falar assim: "Ai, pastor." Na que sair, você volta com a tua cara. Deus sonda o teu coração. Você não vai esconder dele. A questão é: até quando você vai carregar esse fardo, querido? Até quando você vai carregar esse fardo? Até quando você vai ficar preocupado? Meu Deus, Ele quer ir fundo. Você sabe que quando Deus vai fundo no nosso coração, ora, o coração é um lugar que guarda o quê? O que tem aí dentro? Nesse coraçãozinho aí? Tem sentimentos. Tem o que mais? Emoções, amém? Não é isso que está aí dentro, Bel? Não é isso, Claudete? Quando você acha que Ele mexeu no teu coração, você acha que Ele vai mexer com o quê? Com os teus? O que tem dentro? E quando Ele mexe no seu coração, irmão, Ele vai mexer com suas emoções, com o teu sentimento. Eu não sei se eu falei quinta-feira aqui, se eu só falei para a irmã Cláudia e para o Ricardo e para a pastora, mas eu disse que eu vi um pouquinho da história de John Wesley e eu fiquei assim tocado profundamente com o som que esse homem tinha. Que esse homem, quando ele pregava, as pessoas choravam. Isso, quinta-feira? Choravam. Uau! Isso que é unção. Isso que é poder de Deus. Porque quando se prega uma palavra e alguém chora, e alguém se manifesta, é sinal que essa palavra está verdadeiramente entrando dentro do coração dessa pessoa. Está remoendo aonde? Nas suas emoções, nos seus sentimentos. E quando ela mexe nos seus sentimentos, nas suas emoções, há uma manifestação. Mexeu ali, gente. Tem que ter uma manifestação, tem que ter algo, tem que ter uma expressão disso. Tem que ter uma expressão disso. É quando a pessoa chora. É porque ela está abrindo o coração para o Senhor. E eu quero te dizer, se um dia Deus tocar o teu coração, tome cuidado para não endurecer o seu coração. Porque às vezes você está aqui no culto e começa a ouvir uma palavra, e começa a ser tocado por Deus, e Deus começa a falar com você, aí começa a acontecer alguma coisa aí dentro, você começa a sentir alguma coisa no seu coração, começa a virar algo aí dentro, aí você olha para o lado, você vê o irmão ali, olha para o outro lado, e outro irmão, aí você fala: vou manter a minha postura. Não vou chorar. Não vou me expressar. Não, eu vou ficar duro. Isso, coração duro. Não vou me expressar. Não. Que vergonha. Ficar sabendo que eu estou chorando. Que vão pensar de mim. Que vão achar. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus sarar. Querido, se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Deus, Ele vai mexer com as tuas emoções, sim. Uma vez eu vi um irmão tradicional dizendo que na igreja não pode ter esse fundinho musical aí.
porque mexe com as emoções. Para que você acha que Deus enviou o louvor? Para que a gente faz o louvor antes? Para o quê? Quebrantar os corações, para que as pessoas estejam aptas e com o coração aberto para ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você entra no louvor, as pessoas se quebrando, o coração está aberto, vem a palavra de Deus e arruma a casa. Então quando você tem um fundo desse, você tem um louvor, porque isso aqui é tudo cristão, mesmo sendo instrumental, é o que vai mexendo. Enquanto se prega, as emoções, o louvor está tocando teu coração. Amém? Está causando libertação. Quando Saul estava endemoniado, chamaram o Davi para tocar harpa, e o capeta se manifestava. O capeta ia embora. Não impeça o agir de Deus sobre o seu coração. Chore, se acabe diante de Deus, se esparrando. Se tiver que chorar de babá, baba, não tem problema. A gente limpa depois, fica tranquilo, não é feio. Feio é sair daqui sem deixar Deus tratar o teu coração. Cheio, e vou dizer assim, vou usar uma palavra, e inconformável é você ir na igreja e sair do mesmo jeito, porque você tem um coração duro, deixa Deus tratar. Deus, Ele quer te curar. Não ligue para a sua postura, não ligue para os bons modos. Se sentir vontade de gritar, grita. Se sentir vontade de chorar, chore. Ninguém vai pedir o agir de Deus. Amém? Fica de pé, por favor. Aleluia. Feche teus olhos, querido. Espírito Santo de Deus, Pai, Espírito, eu preciso agora, como igreja, como o simples pastor dessa igreja pequena, mas que o Senhor ama tanto, Papai, Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Espírito, chegamos naquela hora que eu não vou poder fazer nada. Espírito Santo, chegamos naquela hora que a palavra já foi ministrada e que agora é só com o Senhor. Santo Espírito, não há mais nada que eu possa fazer, eu dependo de Ti agora. Alguns estão escondendo as coisas em seus corações de mim, do marido, da esposa, do pai, do filho, do irmão, mas não conseguem esconder do Senhor, Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui para tratar e curar esses corações. Eu sei, Jesus. Eu sei, Jesus. Eu sei, Jesus. Oh, Deus. Santo Espírito, eu creio que o Senhor está tocando os corações. Então não haverá nada que vai nos impedir o tratar de Deus sobre os nossos corações. Nem vergonha, Deus, oh Jesus, nem timidez, nem nada. Santo Espírito, traz a cura para a gente. Eu queria te fazer um convite hoje à noite, agora.
Eu queria que você não se importasse com ninguém, mas se importasse com o seu coração. Eu queria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, em disposição dele tratar. Eu queria te pedir que você viesse aqui à frente, colocar o seu coração diante do Senhor. Glória a Deus.